Nos últimos tempos, no nosso país, por ter um processo de urbanização que ele foi feito da noite para o dia, a gente vive uma circunstância promovida pela urbanização que nós chamamos de desmetropolização. Não é um processo tão natural, mas ele é um processo que ele foi incentivado. O que significa esse processo de incentivo? O que significa para essa condição de desmetropolização que acontece conosco? Quais motivos levaram a esse processo? Quais são as causas desse processo? Então, a urbanização brasileira, ela vive hoje um processo chamado desmetropolização. Vamos entender o que esse processo é, quais são as suas causas, quais são as suas consequências. Primeiramente, vamos visualizar uma coisa que é muito simples de visualizar, é que no Brasil o processo de urbanização ele foi rápido, ele foi da noite para o dia. E por ter sido um processo rápido da noite para o dia, a gente fala que ele foi concentrador e desigual. É só olhar aqui, ó, em 1940, a faixa urbana brasileira, e aí a gente olha aqui, ó como é que é essa faixa urbana a partir de 2010. Veja que há uma concentração urbana. A gente tem uma situação brasileira que nós chamamos de macrocefalia ou de grande cabeça. Essa macrocefalia, ela implica principalmente uma concentração em atividades de cidades de grande porte, que nós chamamos assim. Essa grande concentração, ela se deve principalmente porque o processo urbano ele não se espalhou no Brasil, ele se concentrou. Então a gente teve cidades que concentraram atividades, cidades que passaram a ter muito mais influência em relação a outras cidades, e em decorrência dessa influência que essas cidades vão ter em relação às outras cidades, a gente fala então que houve um processo hierárquico concentrador no Brasil. Essa hierarquia urbana ela será concentradora, então a gente vai ter a grande cabeça. Essa grande cabeça nós chamamos de macrocefalia urbana. É muito simples de visualizar essa macrocefalia urbana. Aonde você mora aí, na sua cidade ou no seu estado, né? Vamos pegar um estado brasileiro. Via de regra, no estado brasileiro, qual é a principal cidade? Você consegue visualizar qual é a principal cidade de qualquer estado brasileiro? É muito simples. A principal cidade é justamente a capital. Logo, há uma concentração de atividades. Isso acontece em outros países, professor? Não. A gente tem uma distribuição, principalmente nos países desenvolvidos, onde há uma distribuição econômica, uma distribuição populacional. Um exemplo muito simples de visualizar essa concentração, vamos pegar o estado do Texas, nos Estados Unidos, né? É claro que a gente não pode criar esse modelo de comparação, Brasil e Estados Unidos, Brasil e Japão, são situações diferentes, mas na questão urbana dá para a gente visualizar algumas situações. Então vamos lá. O Texas é um estado rico dos Estados Unidos, sul dos Estados Unidos, e ele tem cidades maravilhosas. Então, se você perguntar para alguém, é muito comum essa resposta, qual é a capital do Texas? O cara vai falar a capital do Texas, Houston, Dallas. Essas duas cidades são cidades importantes do Texas, mas não são, nenhuma das duas é a capital. A capital do Texas chama-se Austin. E Austin é uma cidade pequena. Pequena para a ideia de uma capital. Logo, essa visão não é uma visão de concentração, de macrocefalia urbana. Não quer dizer que lá não haja concentração. O Nordeste dos Estados Unidos tem uma certa concentração urbana, mas se espalhou por boa parte do país. Aqui no Brasil, não. Quando nós visualizamos, olha para esse mapa que você vai ver que há uma concentração de atividades na faixa litorânea e o interior do país. Pode ver como a gente vai encontrar alguns vazios demográficos. Isso é um problema de questão de ocupação que nós chamamos de macrocefalia urbana. E nos últimos tempos, essa macrocefalia está num processo de mudança que nós chamamos de desmetropolização. Então, no modelo tradicional de hierarquia urbana, quando nós falamos de Brasil, a gente vai ter um esquema clássico, né? Que ele vai partir da vila até a metrópole nacional. Vejam que na questão urbana existe uma hierarquia entre as cidades. O que seria essa hierarquia, então, entre as cidades no conceito urbano? As cidades que têm maior poder de influência para as cidades que têm menor poder de influência. Polarizam mais, polarizam menos.
É só você olhar no estado que você mora aí, ou em qualquer estado que você esteja. Como eu falei que sempre a capital é a principal cidade, a gente vai ter concentração do que nas capitais? Concentração econômica, como por exemplo shopping centers, concentração de hospitais, os melhores hospitais. Então, isso representa uma ideia de concentração urbana, à exceção de estados como São Paulo, que é uma outra realidade, mas a maioria dos estados do Brasil, a gente vai ter essa concentração e vai ter essa disposição. E aí então haverá uma mudança dentro desse esquema hierárquico nos últimos tempos. A metrópole nacional ela está vinculada a todas as outras áreas da rede urbana, porque a rede urbana ela é interligada. Por conta dessa interligação da rede urbana, por conta desse fluxo de interligação da rede urbana, a gente vai ver que todo mundo hoje parte para a metrópole nacional. Diferente daqui, quando havia um esquema clássico, onde a metrópole nacional, é claro que ela é o topo da hierarquia, mas até chegar a ela tinha que passar por todas as outras. Agora não. Praticamente todo mundo está interligado com a metrópole nacional. Isso gera o que eu falei para você aqui, isso promove a chamada macrocefalia urbana ou a grande cabeça urbana, que é essa concentração de atividades em um mesmo local. Por conta dessa concentração de atividades no mesmo local, a metropolização ela vai acontecer simplesmente no modo que nós chamamos de verticalização. Vejam que a metropolização ela é um processo. Ela vai acontecer principalmente naquelas cidades que têm maior poder ou melhor poder de influência, poder de polarizar, de dominar as outras, ok? Isso foi promovido no Brasil, isso foi criado no Brasil, ok? Isso veio desde os anos 60, principalmente com a intensificação do êxodo rural. Essa intensificação do êxodo rural vai criar concentrações urbanas, vai formar as metrópoles. Metrópole não é aquela que tem muita gente, ok? Cuidado com esse conceito. Não é que lá nessa região tem muita gente, ela é poderosa, não. Metrópole é a cidade que apresenta melhores condições de infraestrutura. Ela tem infraestrutura, então, consequentemente, ela pode influenciar as demais. Eu moro numa cidade chamada Campo Grande e ela não é metrópole. Ela tem lá, nós temos aqui 900 e poucos mil habitantes e ela não é metrópole. Mas por que não é metrópole, professor? Porque ela não tem o seu poder de influência espalhado por uma área. Ela é chamada uma capital regional dentro de um conceito hierárquico urbano. Somos Campo Grande, quem está em Campo Grande vive numa capital regional. Diferente, por exemplo, de Goiânia, que é uma metrópole regional, influencia o seu entorno. Brasília é uma metrópole nacional, a gente chama Rio de Janeiro e São Paulo de megalópole. A conurbação de metrópoles são todos conceitos urbanos, não são motivados quantitativamente. Existe um critério de qualidade, característica que determina se ela seja uma metrópole ou uma megalópole, ok? Então, quando nós olhamos para esse mapa, fica visível a ideia do que é metropolização, do que é concentração. Olha só, a gente tem aqui a legenda, né? Grande metrópole nacional, metrópole. Vejam que a minha cidade aqui, Campo Grande, é uma capital regional A. Vejam o poder de influência de polarização. Isso que é polarizar, influenciar. Veja São Paulo, ó como São Paulo influencia no Centro-Oeste, em Campo Grande e Cuiabá. Por que não influencia em Goiânia? Porque Goiânia é uma metrópole, tem um poder de polarizar aqui em volta. Mas Goiânia e Brasília estão vinculadas diretamente, não só pela proximidade, mas com a sua capacidade hierárquica. É isso que você deve entender quando se trata de hierarquia urbana. Esse conceito de hierarquia urbana não é da maior cidade para a menor cidade. Esse conceito é da cidade que tem maior poder de infraestrutura, mais equipamentos para aquelas que têm menos equipamentos. Isso é o processo de metropolização. Então não é da noite para o dia que uma cidade se torna metrópole. Tem todo um conceito específico para que ela se torne uma metrópole, principalmente no Brasil. Então, olha só o poder de influência de São Paulo, olha o poder de influência de Curitiba. Vejam que Curitiba não chega até o Mato Grosso do Sul, por exemplo, o que chega aqui é justamente São Paulo.
Vejam a área de influência de Goiânia com Palmas, tem uma certa ligação, ó. Veja como essa rede urbana é interligada. Isso que é a interligação da rede urbana. Vejam, Campo Grande não tem interligação com Cuiabá. Vem de São Paulo para Cuiabá o poder de polarização. Isso é influência. Então, quando nós relatamos a ideia de metropolização, quando se desenvolve a metropolização, o objetivo é que você entenda essa característica para que a área se torne uma metrópole. Não é algo assim aleatório da noite para o dia. Evidentemente que haverá uma influência para que essa cidade se torne uma metrópole, ou para que ela possa até, num conceito hierárquico, evoluir. E esse conceito de evolução significa poder de polarização, né? Então vejam, o percentual de população nas capitais do Brasil já comprova o que eu havia dito sobre metropolização. Dá uma olhada aí, ó. Vejam como é a grande cabeça, a concentradora, né? Nesse conceito de concentradora, de grande cabeça, é muito visível no interior do Brasil, ó, como todo mundo se concentra nas capitais, ó. Diferente daqueles estados que têm maior poder de influência de uma rede urbana muito mais integrada. Ó, como que é isso, professor? Dá uma olhada aqui, ó. Vamos pegar aqui em Minas Gerais, 11%. Minas tem mais de 800 municípios. Vamos voltar para essa imagem aqui, ó. Olha a relação de Minas Gerais, ó, como é que é muito interligada, tá vendo? Por que não é concentradora? Agora, olha aqui Campo Grande, ó. 32% da população residem ou vivem na capital do Mato Grosso do Sul. Então, isso é um poder de influência. Ó aqui, ó. Olha o Amazonas, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Manaus, ó, o poder de influência. Tá vendo como é muito extenso? Esse poder de influência que promove essa concentração, né? Essa grande cabeça. Essa é uma imagem típica, a imagem brasileira do processo de concentração urbana, né? Todo professor de geografia que se preza tem que mostrar essa imagem para os seus alunos, porque ela representa a distribuição urbana da grande cabeça, a falta de infraestrutura. Isso aqui é uma imagem de São Paulo, da cidade de São Paulo. Vejam, não é uma montagem, é uma imagem de um bairro pobre com um bairro de classe média alta. Isso representa um processo urbano de desigualdade. A nossa urbanização, ela aconteceu da noite para o dia. Não foi um processo gradativo, distribuído de uma forma organizada. Ela foi concentradora. Essa concentração, ela promove a macrocefalia urbana e promove essa desigualdade. Dentro desse conceito urbano e dentro das cidades e para com as cidades, a gente vai ter então um processo de mudança no conceito de escala de classes econômicas. Como seria essa mudança? Muito simples. Essa classe aqui, essa classe mais abastada, ela promoveu o seu deslocamento hoje. O que seria isso? A gente encontra em cidades médias do Brasil ou cidades grandes, um isolamento dessa classe econômica mais abastada. Os bairros de isolamento. O que são esses bairros de isolamento? A classe mais abastada, ela quer viver com os seus pares. E aí então surgem vários condomínios fechados, isolados. Eu até ironizo isso sempre para meus alunos. Quem quer morar perto de supermercado? Quem quer morar perto de farmácia, quem quer morar perto de açougue é pobre. O rico, ele não quer morar perto disso. O rico quer se isolar com os seus pares. Por isso que há, dentro das cidades do Brasil, médias e grandes, nos últimos tempos a gente tem esse processo de isolamento dessa classe mais abastada. É a classe A e um pouquinho da B1. Essa classe aí, se a gente tem uma ideia do que seria esse rendimento, seria uma característica aí de uma família de 4 pessoas, você coloca aí um rendimento por cabeça de R$ 7.300. É da classe B1 até a classe mais abastada, que é a classe A. Então esse é um fenômeno brasileiro recente. Essa classe econômica, ela se isola, porque ela não quer morar aqui, ó, do lado disso aqui.
Para ela implica em falta de segurança, para ela implica desqualificação da sua moradia, para ela implica em perda do valor do seu imóvel. Então, essa classe mais abastada hoje, ela se isola, mora longe de tudo e cria os seus condomínios fechados. Olha só, isso aqui é uma realidade brasileira de concentração urbana, de falta de qualidade de ocupação do espaço urbano. Você acha que as pessoas moram aqui porque elas querem? Não, é porque não tem espaço. Mas vejam o processo de evolução econômica brasileira. Nos últimos anos, essas casas todas são de alvenaria. Se nós formos lá para os anos 80, os anos 70, os anos 90, isso aqui tudo era literalmente barraco de madeira ou até mesmo barraco de papelão. Isso que a gente encontrava aqui. Hoje há um processo urbano, continua essa falta de qualidade aqui de moradia, continua a falta de saneamento básico. Uma doença muito comum aqui nessas áreas urbanas é a tuberculose hoje, é uma doença urbana. Por que tuberculose? Porque como é um barraco literalmente colado no outro, dentro dessas comunidades, como é o termo mais apropriado para elas, a gente vai ter as pessoas que não têm muito acesso ao sol. E esse acesso ao sol, essa luz na sua casa, promove a tuberculose que se espalha nesses bairros aí. Vejam que o indivíduo mora aqui, muito comum que ele não precise sair daqui para trabalhar. Ele trabalha na própria comunidade. Porque aqui vai ter um setor terciário, um setor de prestador de serviços, e esse setor vai intensificar uma necessidade de mão de obra nessa região aí. Então é muito comum que nós encontremos isso aqui. Isso é um processo de concentração urbana, de falta de organização e de ocupação do espaço urbano. As pessoas não moram aí porque elas querem, moram porque não tem outra opção, ok? E outra coisa que você tem que observar nisso, tem uma chuva forte, desmoronamento e tal. A chuva matou 30, 20, 10 pessoas. A chuva não mata as pessoas. O que mata as pessoas é a sua condição de vida, não é o fenômeno climático. Ok? Então a gente vai ter um processo urbano que ele é desordenado, ó. Vejam como é desde sempre, ó. O que eu falei para você aqui, ó. Desde sempre esse processo foi desordenado. Isso aqui são aqueles barracos nos anos 60 e 70 aqui, ó. Ó como é que eles eram. Literalmente um barraco em cima do outro, né? E aí então vem a desmetropolização. No que consiste essa desmetropolização? Ela vai gerar até mesmo em alguns casos, essa desmetropolização, ela promove uma guerra entre cidades. Que seria essa guerra entre cidades? Nos últimos tempos, muitas empresas, muitas indústrias que produzem em grande quantidade ou coisa do tipo, elas precisam de incentivos fiscais como redução dos impostos, mão de obra mais barata, doação de terrenos ou terrenos mais baratos. E então cidades médias brasileiras começaram a promover isso. Isso começou na própria região sudeste, no próprio estado de São Paulo, regiões de Suzano, Bauru, deixa eu ver se eu lembro mais algumas cidades. Isso aconteceu no próprio estado de São Paulo. Essas cidades pequenas começaram a criar condições para que as indústrias viessem e montassem o seu parque industrial. Até doação de terreno e de prédio. A prefeitura literalmente constrói o prédio e doa. Vem cá, monta a sua indústria aqui. E então essas indústrias começaram a encontrar favorecimento nesses locais. Então elas se deslocaram. Quando elas se deslocaram para essas cidades médias, automaticamente a população também se deslocou. Ok? Isso é um fenômeno recente no Brasil, tem os seus 20, 25 anos. Vai acontecer em muitas regiões do Brasil, praticamente todas as regiões do Brasil vai acontecer. Inclusive, haverá o deslocamento de região para outra região. Recentemente, com o fechamento da Ford, que ela anunciou isso aqui na América do Sul, mas a Ford foi uma das beneficiadas há um tempo atrás em uma cidade lá no Nordeste chamada Camaçari. Camaçari passou a criar infraestrutura para que a Ford pudesse montar a sua fábrica lá. Resumo da história, hoje não tem só a fábrica da Ford lá, tem fábricas de autopeças, fábricas de estofamentos de veículos, um emaranhado de fábricas surgiram em função dessa condição que
Camaçari promoveu para o deslocamento da indústria do Sudeste para o Nordeste. Então, esse é um processo que a gente vive. Isso é basicamente a questão da metropolização. Por quê? Porque a situação urbana ela é muito complicada. É um trânsito que não tem infraestrutura, onde você tem uma dificuldade muito grande com o tempo, né? Então, o cara desloca muito, dificuldade de ir até o serviço, voltar a trabalhar, muita gente no mesmo espaço. A questão de sindicalismo, são sindicatos que apresentam uma força muito grande nessas metrópoles. As metrópoles, os sindicatos têm um poder muito grande. A questão ambiental ela é muito mais rigorosa nessas cidades, nessas grandes cidades. Não que não sejam nas pequenas cidades, mas há uma questão também ambiental. Só que o principal é que essas indústrias são literalmente convidadas. Então esse processo se intensifica. E então o que o dono da indústria faz? O que a grande corporação faz? Vamos para lá que nós temos uma série de vantagens, né? Isso acontece. E isso que é o grande desafio para a questão urbana hoje, que é esse deslocamento que nós chamamos de desmetropolização. Entenda, tá? Vai continuar a existir a metrópole? Vai. Vai continuar a existir a grande cidade? Vai. Porém, as cidades médias começaram a se desenvolver, começaram de uma forma mais simples, por uma questão de atração, começaram simples no sentido de atração, mas é muito complexa no sentido de formação desse espaço, elas começaram a atrair. Então, haverá uma mudança dentro desse espaço urbano. Haverá uma mudança. A hierarquia também vai se alterar dentro desse conceito. Então, de uma forma muito resumida para a desmetropolização. Crescimento das cidades medianas ou cidades médias. A gente vai ter a formação de megalópole, por quê? São Paulo e Rio de Janeiro. As cidades médias entre São Paulo e Rio de Janeiro. Essas cidades médias começam a atrair as indústrias que vão começar a se fortalecer e a se fixar nessas áreas. Haverá uma conurbação de metrópole, consequentemente a gente vai ter a formação de uma megalópole. E aí aquilo que eu falei agora há pouco, autossegregação. A classe mais abastada, ela mesma se isola. Ela vai buscar os bairros, ou melhor, os condomínios fechados que estão à margem, que estão à periferia das grandes e médias cidades. Atentem para isso, tá? Esse é um processo de autossegregação. Essa classe mais abastada, ela mesma faz isso, ok? Então, olha só como a gente tem os espaços urbanos autossegregados, ó, da classe mais abastada. Ela vai viver nos seus condomínios fechados, vai viver com os seus pares. Isso é um processo urbano muito recente no Brasil. Resumindo, então, a gente vai ter uma urbanização brasileira, que ela foi da noite para o dia, não foi um processo organizado. A gente vai ter uma concentração urbana, essa concentração vai estar principalmente na faixa litorânea, né? A gente vai ter a formação de favelas, né? A falta de saneamento básico, a poluição, aquela imagem que eu mostrei para você ali. Essa favelização ela é promovida por um processo urbano que ele é concentrador, que ele é desordenado, né? A gente vai ter uma diferença dentro das regiões do Brasil, só que nos últimos tempos, especificamente, a desmetropolização ela vem num processo de crescimento. Então, resumidamente, desmetropolização é o crescimento dessas cidades médias em relação às cidades grandes, por uma série de atividades que passam a existir nas cidades médias. E aí há uma briga de cidade para cidade, há uma disputa fiscal, uma guerra fiscal, redução de impostos, redução de uma série de reduzem impostos, há uma série de vantagens para essas empresas poderem se instalar nessas cidades. Então, basicamente, a desmetropolização é um fenômeno recente, mas é um fenômeno muito intenso no Brasil nos últimos tempos. Beleza? Não deixe de estudar, ok? Aquele abraço. A gente se vê até a nossa próxima aula, um dia de cada vez sempre.